Pessoal, nos últimos anos, o Brasil tem sido um palco aí de discussões no cenário político e jurídico sobre discussões que desafiam os princípios democráticos e de soberania nacional. E a atuação do Supremo Tribunal Federal, que é o STF, né, e do governo de esquerda gerou um ambiente que eu diria que é de insegurança institucional, onde decisões questionáveis, censura e perseguição política parecem aí se tornar cada vez mais comuns. E hoje eu vou trazer para vocês, porque esse comportamento ele está chamando a atenção internacional, a recente manifestação do governo do Donald Trump também sobre censura no Brasil apenas reforça a gravidade, né, dessa situação. E eu vou explicar aqui para vocês. Então é um vídeo bem completinho, tá chovendo, caiu energia aqui em casa, então eu peço desculpa aí se o vídeo não tá muito bom, a imagem, né, o áudio acho que tá saindo ok, vão comentando aí se vocês estão me ouvindo, mas a gente vai tentar trazer um pouquinho dessa discussão, vai ser um vídeo bem breve, tá? O Brasil, ele foi surpreendido, olha só, tá aqui na matéria, eu vou ler um trecho para vocês, mas o Brasil foi surpreendido por um anúncio de grande impacto envolvendo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Novamente, a decisão que promete mudar os rumores do país gerou aí debates intensos entre especialistas e a opinião pública. Então, independente do seu posicionamento político, é fundamental entender esse desdobramento. Então, vamos lá entender, vamos lá para você ficar por dentro. Começo aqui com a primeira notícia, que o governo Trump se manifesta sobre Moraes pela primeira vez. Saiu no jornal Metrópolis, o colunista Paulo Capelli foi quem trouxe a matéria. Comunicado emitido pelo governo Trump afirma que bloqueio de perfis determinados por Moraes são incompatíveis com os valores democráticos e o governo do Donald Trump se manifestou oficialmente. É isso mesmo, meus amigos, foi oficialmente pela primeira vez sobre o ministro Alexandre de Moraes. E em um comunicado, o Bureau de Assuntos para o Hemisfério Ocidental, vinculado ao Departamento de Estado dos Estados Unidos, classificou como censura as decisões do magistrado brasileiro de multar plataformas digitais por não cumprirem ordens de bloqueio de perfis em redes sociais. E o respeito pela soberania é uma via de mão dupla, com todos os parceiros dos Estados Unidos, inclusive no Brasil, diz a nota. Bloquear o acesso à informação e impor multas às empresas sediadas nos Estados Unidos por se recusarem a censurar pessoas que vivem nos Estados Unidos é incompatível com os valores democráticos, incluindo a liberdade de expressão, afirmou o órgão norte-americano. E na semana passada, a Trump Media, né, um grupo empresarial do Donald Trump, entrou com uma ação contra Moraes em um tribunal dos Estados Unidos. O processo foi movido no Distrito da Flórida, divisão de Tampa, em conjunto com a empresa Rumble. E no processo, Trump, Media e a Rumble argumentam que ordens do Moraes, né, no âmbito extraterritorial, causam dano irreparável e violam a liberdade de expressão dos princípios dos Estados Unidos. E o imbróglio envolve a liberação das redes sociais do militante, comunicador bolsonarista Alan dos Santos, que vive nos Estados Unidos após um pedido de prisão expedido por Moraes. E o ministro do STF quer manter o bloqueio aos perfis do brasileiro investigado no chamado inquérito dos atos antidemocráticos. E aí, que tá, né? Saiu aqui no jornal O Globo que a comissão da Câmara dos Estados Unidos aprovou o projeto para barrar a entrada do Alexandre de Moraes no país, gente. Então o texto avançou para análise no plenário da casa, né, que conta com a maioria de deputados do partido do Donald Trump, e aqui mostra que o Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovaram nessa quarta-feira, dia 26 de fevereiro, um projeto de lei que, na prática, permite barrar o ministro do Supremo Tribunal Federal brasileiro, Alexandre de Moraes, de entrar no país ou até mesmo de deportá-lo. E o texto, chancelado por deputados do Partido Republicano do presidente Donald Trump, avança agora para a análise do plenário da casa, controlada pela legenda. O colegiado é dominado por republicanos, mas a votação contou com o apoio do democrata Jamie Raskin. Como republicanos no blog, né, o projeto é apenas uma das frentes
dos trumpistas dos Estados Unidos para poder desgastar o ministro do STF. E isso já causou, né? Porque o Alexandre de Moraes, que sempre reage com brincadeiras, né, quando fala que ele vai se prejudicar em relação a essa postura autoritária que o Brasil, e não só o Brasil, mas o mundo encara dele, dessa vez parece que Moraes se preocupou. Saiu aqui no G1 da Globo que o Moraes reagiu à ofensiva dos Estados Unidos no judiciário brasileiro e disse que deixamos de ser colônia em 1822. Então a comissão da Câmara dos Estados Unidos aprovou o projeto para barrar o Alexandre de Moraes no país, alegando que ele ataca a liberdade de expressão. Olha isso, né? E aí aqui mostra, o ministro Alexandre de Moraes, ele fez um discurso, ele respondeu nessa quinta-feira, dia 27 de fevereiro, à ofensiva do governo norte-americano e ao Congresso dos Estados Unidos contra ações do judiciário brasileiro, abre aspas, pela soberania do Brasil, pela independência do poder judiciário e pela cidadania de todos os brasileiros e brasileiras, pois deixamos de ser colônia em 7 de setembro de 1822 e com coragem estamos construindo uma república independente, cada vez melhor, independente, democrática e construindo com coragem. Como sempre lembra a eminente ministra Carmen Lúcia, citando Guimarães Rosa, o que a vida quer da gente é coragem. Fecha aspas, disse Moraes. E nessa semana a comissão da Câmara dos Estados Unidos aprovou então um projeto, né, para barrar o Alexandre no país, chamado de Sem Censores em Nosso Território. O projeto prevê a proibição da entrada ou deportação de qualquer pessoa considerado um agente estrangeiro que infrinja o direito de liberdade de expressão ao censurar cidadãos dos Estados Unidos em solo americano. Então a gente viu aí que começa a enfrentar uma barra, né, o STF e o Supremo Tribunal Federal, sobre a liderança de figuras como Alexandre de Moraes. Eles têm adotado uma postura cada vez mais intervencionista para muitos, né, o que antes era um tribunal constitucional que deveria aí zelar, né, vamos dizer, pelo cumprimento da Carta Magna, hoje se transformou em um superpoder que gera essa preocupação. E aqui mostra, né, que é um superpoder que regula e que censura discursos, desmonetiza canais, prende opositores, persegue adversários políticos, tudo sob o pretexto de combater fake news e atos antidemocráticos. Então o episódio envolvendo a possível autorização da entrada do Moraes nos Estados Unidos, apoiado por uma comissão da Câmara norte-americana, demonstra que o mundo está atento ao que acontece aqui no Brasil. O próprio Alexandre de Moraes, como vocês viram, reagiu de forma mais agressiva, dizendo que deixamos de ser colônia em 1822. Mas será mesmo que essa afirmação é verdadeira? A submissão do Brasil e organismos globais, né, a dependência econômica e a orientação do governo atual a agendas progressistas globais mostram um país aí que vai sofrer bastante desafio. O STF deveria garantir a ordem e os direitos individuais. Agora determina o que pode ou não ser dito na internet. Define quais opiniões são ou não aceitáveis e prende quem ousa desafiar sua autoridade. Então isso será a democracia? Ou um sinal de um tribunal de exceção? Comenta aí que eu quero saber a sua opinião. E o governo de esquerda, que hoje comanda o Brasil, ele se mostra aí cada vez mais alinhado também com políticas de controle estatal e cerceamento de liberdades individuais, né? A perseguição a jornalistas, influenciadores, cidadãos comuns por expressarem opiniões divergentes ao governo se tornou uma realidade preocupante. O Trump afirmou que o governo brasileiro pratica censura e, goste-se ou não dele, é inegável que há motivos para essa acusação. Perfis suspensos, contas bloqueadas, veículos aqui de imprensa sendo perseguidos judicialmente e até mesmo pessoas comuns sendo investigadas por críticas ao governo, dá sinais claros de que o Brasil não vive mais uma plena democracia. E o governo também busca a todo custo consolidar sua influência sobre instituições, como já foi visto em diversas nomeações estratégicas em órgãos de controle, justiça, forças de segurança. E a preocupação com a liberdade de expressão deixa de ser uma questão partidária e se torna uma questão civilizacional, né? Se permitimos que o governo defina
o que pode ou não ser dito, caminhamos para uma sociedade onde o pensamento único prevalece e a liberdade se torna uma mera ilusão. E a postura do STF e do governo não passou despercebida, né? Então vocês viram aí os Estados Unidos, historicamente aliados do Brasil, começam já a questionar o compromisso do país com a democracia e a implantar medidas para impedir que a censura atinja eles, né? O Trump e seu círculo político veem as ações do judiciário brasileiro como um ataque direto à liberdade de expressão. Isso pode ter desdobramentos significativos para as relações diplomáticas entre os países, e o Brasil, que já enfrenta desafios econômicos e sociais graves, pode estar se isolando ainda mais no cenário global. Se antes era visto como parceiro estratégico, agora começa a ser olhado com desconfiança, principalmente pelos setores conservadores e liberais dos Estados Unidos. Por outro lado, a relação com o BRICS se fortalece, e a ideia de um sistema financeiro alternativo ao dólar pode ser um divisor de água, gente. Olha só, né? A tentativa de romper com a hegemonia americana no mercado financeiro pode levar a represárias severas. Trump já disse que usaria sanções e outras medidas para enfraquecer esse movimento, porém saiu aqui no jornal. Olha só, vou mostrar para vocês. Saiu no jornal aqui ICL Notícias que o BRICS pretende criar sistema alternativo ao dólar, apesar de ameaças de Trump. Negociadores do bloco realizam reunião em Brasília, ocasião em que o assunto foi abordado. Então o BRICS, que é o grupo que reúne aí originalmente Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, deve mesmo manter a proposta de criar um sistema para uso de moedas locais no comércio entre países do bloco para fugir das volatilidades do dólar em suas negociações. Com isso, o Fórum de Emergentes pretende ignorar as ameaças do presidente americano, né, e de sobretaxar os países em 100%. As informações são do blog do jornalista Jamil Chad, no site UOL. Segundo o blog, né, também comentarista do ICL Notícias, negociadores do BRICS realizaram uma reunião em Brasília, que teve início na terça-feira, dia 25 de fevereiro, terminou na quarta-feira, dia 26, ocasião em que um assunto foi abordado, e a determinação é de ignorar as ameaças de Trump e seguir com a ideia defendida pelo Brasil. Aliás, o nome do presidente norte-americano sequer teria sido pronunciado na reunião. E em meados desse mês, Trump disse que os países do BRICS poderiam enfrentar sobretaxas de 100% se quiserem brincar com o dólar. Se alguma negociação for concretizada, será uma tarifa de 100% pelo menos, disse ele em resposta a uma pergunta sobre o tema. E a ideia é defendida pelo presidente Lula desde que assumiu seu terceiro mandato. O país ocupa a presidência rotativa do BRICS desde 1º de janeiro, e na semana passada a informação já havia sido confirmada pelo secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Ministério de Relações Exteriores, que é o Maurício Lírio, que é negociador-chefe do Brasil no BRICS. É algo que já se desenvolve no BRICS desde 2015 e nós continuamos a avançar, até porque o uso de moedas locais já é praxe no comércio bilateral entre membros do BRICS. Vários membros já usam moedas locais no seu comércio bilateral, o que continuará no período de presidência brasileira, declarou. E além do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, em janeiro de 2024 aderiram ao grupo como membros plenos Egito, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Etiópia e também Irã, gente. E ao contrário do que diz Trump, BRICS não está morto. A ideia original do banco era criar uma moeda comum alternativa ao dólar nas negociações, mas o secretário Itamaraty justificou que nesse momento o BRICS não discutirá a criação da divisa. Não há acordo sobre o tema e também porque é muito complexo esse processo. São economias grandes, esse não é um tema fácil de administrar e, obviamente, há outras maneiras de redução de custo de operação. Tem a ver com a lógica interna do BRICS. E, todavia, o assunto pode voltar à pauta no futuro. Nada impede que os presidentes discutam a possibilidade em um horizonte mais distante, disse. E na semana passada, o presidente norte-americano chegou a afirmar que o BRICS estava morto, depois de suas ameaças de sanções contra quem marginalizasse o dólar. E BRICS morreu no momento em que eu mencionei isso, afirmou. Se eles brincarem, não terá comércio conosco, insistiu. O que vocês acham que vai acontecer? Questionou. E o encontro acontece em Brasília, foi aberto pelo ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, no Palácio do Itamaraty. E apesar de manter a proposta de criação de um sistema comum, o grupo quer evitar que o assunto ganhe escala para um debate diplomático e comercial com o governo norte-americano. Agora, uma outra informação, né, gente? Então, vocês viram aí, o Donald Trump, ao adotar
uma postura mais agressiva também tem suas consequências em relação a governos e instituições que não seguem sua linha de pensamento. Pode estar cavando sua própria armadilha. A política internacional não perdoa amadores. E um erro estratégico pode custar caro, né? O presidente americano, ele enfrenta desafios internos e externos que podem enfraquecer sua posição. Se por um lado, ele busca fortalecer sua imagem como defensor de liberdade de expressão e inimigo da esquerda globalista, por outro lado, ele corre o risco de isolar os Estados Unidos de parceiros estratégicos, isso a longo prazo. Então o mundo não gira mais em torno de Washington como antes, e países como China e Rússia estão ganhando espaço, enfraquecendo o domínio americano sobre as finanças e geopolítica mundial. Então o maior erro de qualquer líder político é o ego inflado, acreditar que se é indispensável, que as regras não se aplicam a si mesmo e que pode agir sem pensar nas consequências, isso pode ser fatal. Trump tem uma base sólida de apoio, mas precisa entender que o cenário global mudou. E a política não é brincadeira. Quando chega a hora de jogar pesado, os golpes são impiedosos, né? Impiedosos, perdão. E o Brasil enfrenta uma crise institucional séria, né, gente? Onde o STF e o governo de esquerda tentam impor sua vontade, sem questionamentos, a censura, a perseguição política, o ativismo judicial colocam a democracia brasileira em risco e no cenário internacional os Estados Unidos começam a questionar essas ações, começam a implantar sistema de sanção para líderes do Brasil, enquanto Trump tenta retomar sua posição de líder global, enfrentando desafios internos e externos, né? O mundo está mudando rapidamente e ninguém é indispensável. Se o Brasil continuar esse caminho autoritário, poderá aí perder aliados e se isolar ainda mais, né? E vocês viram que quando a política entra para fazer jogo sério, eles fazem. Saiu aqui no G1, inclusive, só para encerrar o nosso raciocínio, né? Prefeito e vice-prefeito de Vieiras têm mandato cassado e ficam inelegíveis. Eles seguem no cargo até análise de recursos. Quem disse isso? TRE. Então, mais um caso de prefeito cassado. A ação movida pela coligação da oposição apontou irregularidades em contratações, doações, propagandas durante a campanha eleitoral de 2024. Em nota, os investigados garantem permanência no cargo enquanto processo. Então, o prefeito Vieiras, Ricardo Seles Maia, e o vice-prefeito Gugu de Vieiras são alvos do processo na Justiça Eleitoral. E ele é do PSD, o Ricardo, né, o Vieiras Ricardo Seles, e o Antônio, que é o vice, que é o Gugu, ele é do PSDB. Eles tiveram mandato cassado, foram condenados à inelegibilidade pelo período de 8 anos em uma decisão do juiz eleitoral Maurício José Machado Pirozzi, da 187 Zona Eleitoral de Muriaé. Nas eleições de 2024, Ricardo Seles foi reeleito com 2.510 votos válidos, mesmo com a decisão divulgada na terça-feira de 24, os investigados seguirão à frente do executivo, já que cabe recurso ao TRE. Então, enquanto não acabar todo o recurso, eles continuam no cargo. Então, vocês viram aí, né? O caso tá bem sério de forma geral. Então, esse foi o vídeo de hoje. Um beijo, até o próximo boletim.